Os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas no estado de São Paulo estão preocupando as autoridades em todo o Brasil e a população também. Hoje, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falaram sobre qual é o plano de ação do governo federal para evitar novos casos. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Gabriela Tunes, que acompanhou toda essa coletiva e traz as informações para a gente agora ao vivo. Né, Gabi? Conta mais. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Keizo. Pois é, olha, para o pessoal de casa, do Distrito Federal, pensar, não vou me importar com isso não, é só em São Paulo. Gente, tem que prestar atenção também, porque hoje os ministros já falaram que pode ter indício de uma comercialização para todo o Brasil e que, por isso, eles então instauraram um inquérito por meio da Polícia Federal para investigar esses casos de bebidas adulteradas. O que aconteceu, para o pessoal de casa entender, em São Paulo foram pelo menos 17 casos, só neste desde de agosto a setembro, envolvendo intoxicação por metanol. Desses casos, 10 casos são suspeitos e 6 casos foram confirmados. São pessoas, gente, que foram a bares, compraram bebidas em algum mercado, em alguma loja, tomaram bebidas comuns como vodka, cerveja, vinho, mas bebidas que estavam adulteradas com metanol, que é essa substância química muito séria e muito nociva ao organismo. Então, cerca de 12 horas depois, começaram a passar mal, foram para o hospital e então tiveram essa confirmação do metanol. Dessas pessoas, 3 morreram, isso tudo no estado de São Paulo. Todos os casos envolvem 4 cidades de São Paulo, mas há essa desconfiança em que essa comercialização pode ter espalhado para todo o Brasil e por isso foi então feito esse inquérito para investigar esses casos de bebidas adulteradas. Mas você fica pensando, gente, como que eu vou saber se eu tomei uma bebida adulterada? A gente não está aqui para colocar medo em ninguém, é apenas para fazer esse alarme, né, Keizo, porque é a nossa função também. Mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já deu algumas dicas, por exemplo, ele falou que as pessoas podem se sentir, depois de 12 horas, sentir uma cólica muito forte. Não é aquela azia de ressaca, por exemplo. É realmente uma dor muito forte na barriga. Pode ter a visão turva, dificuldade para enxergar, vômito, enjoo. Então, são sintomas muito fortes que são diferentes de uma simples ressaca, por exemplo. Então, a partir desse momento, desde sexta-feira, quando começou essa força-tarefa para investigar esses casos, a Senacom já começou a fazer uma lista dos estabelecimentos também que podem estar vendendo essa bebida adulterada e estão tentando descobrir de onde vem essa bebida, quem adulterou essa bebida, quando que foi isso e para onde que essas possíveis bebidas adulteradas foram. Porque ela pode ser adulterada no bar, pode ser adulterada na indústria que fabricou, pode ser um rótulo de uma marca que parece verdadeira, mas que foi colocada uma bebida falsa. Então a Polícia Federal e a Senacom já começaram com essa investigação para tentar descobrir de onde que vem essa adulteração dessas bebidas, Keizo. Então é uma situação muito séria que começou a ser investigada agora, ou seja, desde sexta-feira, casos que já estão acontecendo desde agosto, mas que chamaram a atenção na sexta-feira. E os ministros, eles alertam também para que se a pessoa tiver esses sintomas, que vá direto para uma unidade básica de saúde para investigar, porque essas unidades básicas de saúde, todos os hospitais já estão cientes também de como devem agir. O Ministério da Saúde, inclusive, vai fazer um novo protocolo para enviar para esses profissionais da saúde, indicando quais são os principais sintomas, como que eles devem reagir e, claro, notificarem, né, o governo federal justamente para ter esse maior controle. Então, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conversou com a gente falando um pouquinho sobre esses sintomas. Vamos ouvir, então, quais são essas características? Para a população como um todo, o que eu gostaria de falar? Primeiro, a gente tem 3 regras básicas em relação à ingesta de qualquer bebida alcoólica, que a gente sempre reforça a população. Primeiro, se beber, não pode dirigir, em hipótese alguma. Beber não se relaciona, não combina com a direção em hipótese alguma, seja qual for a quantidade.
Segundo, ninguém deve ingerir bebida alcoólica sem estar bem hidratado, sem continuar se hidratando durante essa ingesta e sem estar bem alimentado. Tudo isso pode minimizar não só os impactos que o álcool, que normalmente é ingerido, que tem no sistema nervoso central, né, no sistema digestivo da pessoa, como também pode, inclusive, minimizar algo gravíssimo, que é essa intoxicação pelo metanol. Então, está bem hidratado, alimentação sempre. E terceiro, saber a origem da bebida que você está ingerindo. O ideal é você só beber aquilo que você vê está sendo aberto na sua frente. O lacre sendo aberto. Se você está num local, procure ver. Você pede um drink lá que vai vir preparado, vá lá ver, né, quem faz, como é feito, né, como que é a bebida, o lacre, tá certo? Porque tudo isso pode minimizar riscos de ações criminosas como essa. Tá certo? A gente sabe que isso não evita, mas pode minimizar riscos de ação como essa. Está aí o ministro, então, da Saúde, Alexandre Padilha, dando os esclarecimentos, né, dos cuidados que as pessoas precisam ter, então, ao ingerir a bebida alcoólica, se ela vai num bar, se ela vai em algum estabelecimento, que ela acompanhe, veja, então, se essa bebida foi aberta ali na hora pelo garçom. Também vai ser feito esse drink, que a pessoa acompanhe a produção desse drink. Gabi, eu queria muito que você falasse para a gente sobre essas possibilidades que a Polícia Federal, inclusive, está investigando também o caso, né? E o Ministério da Justiça está monitorando. Até o momento, os casos foram registrados apenas no estado de São Paulo. Foi isso? Ou eles atualizaram e trouxeram novos casos no Brasil ou aqui no Distrito Federal? Há casos investigados aqui no DF também? Ou por enquanto ainda não, Gabi? Ainda não, Kenzo, apenas no estado de São Paulo, com esses casos suspeitos, né, que ainda estão em investigação e confirmados, são 6 confirmados e 3 mortes no estado de São Paulo, em 4 cidades. Mas a Polícia Federal entrou nesse assunto e a gente chama a atenção porque há sim indícios dessa comercialização de produto adulterado para todo o Brasil. Então não tem como confiar de que ficou apenas em São Paulo. Por isso que eles começaram a investigar por conta dessa possível comercialização em todo o Brasil. E aí que entra então os cuidados, né? Principalmente na hora que a gente for comprar a bebida. Você verificou que o rótulo tá um pouco esquisito, tá estranho, não é o normal que você costuma comprar, ou então você vai comprar em um local diferente, é bom desconfiar, porque ainda não tem como saber se essa adulteração foi dentro do bar, ou então se foi durante essa distribuição, se foi numa indústria que é falsa, que está produzindo essas bebidas de uma forma errada, né? De forma ilegal, então não tem como saber. Então a gente precisa se prevenir. Durante toda essa coletiva eu só fiquei pensando, Kenzo, no meu vinho, né, que eu gosto muito de tomar vinho. Eu falei, gente, imagina, às vezes você acha um preço mais barato, é bom começar a desconfiar, né? O gin, pessoal, o gin que é uma bebida muito comum, a própria cerveja, que é uma bebida mais acessível, mais barata. Desconfie se você vê um preço um pouco abaixo do normal, um rótulo mais diferente, ou então um local que você nunca comprou, vale desconfiar, porque esse é o primeiro passo antes das autoridades descobrirem, né, de onde que vem essa adulteração. Gabi. Então, realmente, os casos estão apenas em São Paulo, mas há essa suspeita de uma comercialização em todo o Brasil. Kenzo? Gabi, eu queria muito que você explicasse para a gente se os ministros da Saúde e ministro da Justiça e Segurança Pública também, Ricardo Lewandowski, chegaram a falar sobre que bebidas são essas, porque as informações que nós temos até o momento, e pelo que eu acompanhei também no noticiário, é de que muitas dessas intoxicações, elas estão relacionadas a bebidas destiladas, né? Todos os casos que estão sendo investigados, salvo engano, foram de bebidas de jovens, de pessoas que consumiram bebidas destiladas. E não outras, por exemplo, a cerveja não estaria entre as investigações. Você tem informação sobre isso? Eles chegaram a falar sobre isso também, Gabi? Não, eles falaram que
pode, como a maior chance é de destilado, pode acontecer também de outras bebidas serem adulteradas, porque agora a atenção é máxima. Então, se adulterou uma vodka, por exemplo, pode ter a chance de adulterar uma cerveja, de adulterar um vinho, por isso que tem que reparar em todos os tipos de bebida. E eles estão com dificuldade também para encontrar alguns bares, né, que podem ter vendido essas bebidas e, claro, possivelmente também como vítimas, né, que às vezes o dono do estabelecimento não sabia de onde veio essa bebida, comprou de um fornecedor que talvez sempre compre. Então, eles estão com dificuldade, até porque nem todas as pessoas que estão sendo investigadas registraram um boletim de ocorrência sobre isso. Apenas foram com sintomas passando mal, ou então não souberam explicar onde que tomaram essa bebida, foram em mais de um local, né, ingeriram em casa, ou então também em um bar ao mesmo tempo. Então, sim, essa investigação é mais de produtos destilados, mas há uma chance também, já que há uma adulteração, de produtos comuns, como álcool, né, sem ser destilado, como vinho, cerveja, ter também essa adulteração. Por isso, o perigo agora, né, essa atenção é maior, tem que ficar muito atento quanto a isso. Eles Gabi, deram essas dicas de rótulo, de local, de valor para todas as bebidas. Gabi, eu queria já que você falasse para a gente sobre os sintomas, tá? Pelo que eu acompanhei, pelo que eu li também aqui sobre os sintomas, algumas dessas pessoas que foram identificadas e que estão sendo analisadas porque podem ter se intoxicado mesmo, né? Estão com a suspeita de intoxicação e os confirmados, os 6 casos que já foram confirmados da intoxicação pelo metanol, eu queria muito que você falasse para a gente sobre os sintomas, porque alguns dessas pessoas relataram que sentiam esse desconforto abdominal, sentiam dor de cabeça e achavam que era uma ressaca mais pesada por conta da bebida que tinham ingerido. E aí foram acompanhando o andamento dessa ressaca que não passava. Passava 1 hora, passava 2, 3, a pessoa já tinha tomado aquele remédio que sempre toma por conta da ressaca e nada da situação melhorar. Algumas pessoas estavam, inclusive, passando por uma situação de ver a vista bastante turva, né? A visão estava bastante turva, não conseguiam enxergar bem. Esses são alguns dos sintomas. Eu queria que você relatasse para a gente que a gente ficasse sempre atento, né? E entendesse melhor que sintomas são esses e quando procurar aí uma unidade de saúde e um hospital por conta dos sintomas que podem ser de uma intoxicação pelo metanol. Conta pra gente, Gabi. Esse foi até um questionamento que a gente teve com o ministro Alexandre Padilha, porque a situação realmente parece de uma ressaca, mas ele disse que, por exemplo, a dor abdominal é diferente de uma ressaca comum, é realmente uma cólica. Nós que somos mulheres, a gente sabe quando é aquela cólica, né, que dói mesmo a barriga, no caso, no nosso período menstrual. Então, é mais ou menos aquela dor mesmo de queimação de dor muscular. Uma cólica não é, por exemplo, uma azia, uma dor de estômago, que é uma dor diferente. Além disso, a visão turva, né? Uma alteração visual que acontece, então a pessoa pode ter um clarão. Há registros de pessoas que foram intoxicadas, que sentiram um clarão, perderam a vista por alguns momentos, ou então ficaram muito tontas, muita crise também de vômito, de enjoo, e isso tudo dá porque na hora que o fígado vai tentar metabolizar esse metanol, né, o metanol acaba atingindo o sistema nervoso e indo para a visão e alterando a nossa visão. Então, são sintomas, por exemplo, esse de visão turva, de apagão, que a gente não tem numa simples ressaca. Então, já é um sintoma que chama muita atenção. Claro que os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, não quer dizer que a pessoa vai ter todos esses sintomas, mas qualquer um deles já é bom para ficar em alerta. E outra coisa importante também é que eles não são imediatos. Às vezes a gente está lá tomando um drink e já começa a ficar um pouco tonto, né, porque já vem o efeito imediato do álcool. Não, eles aparecem com pelo menos 12 horas após a pessoa tomar esse álcool. Então, é uma coisa que vai acontecer no dia seguinte. Você pode até acordar assim, mas vai piorando porque vai fazendo o efeito no corpo. E claro, sentir um desses sintomas, algo mais forte que você vê que não é aquela ressaca comum, procure um serviço médico, porque a princípio todos os profissionais já vão estar orientados sobre como atender sobre esses casos de possíveis intoxicações por metanol. Então é realmente uma situação um pouco diferente. Outra coisa que os ministros falaram é que pelo menos no ano há 20 casos de intoxicação por metanol. Mas por quê? Por conta de
pessoas em situação de rua que às vezes acabam ingerindo uma gasolina, né, para ter algum efeito diferente, ou então pessoas que têm problemas já com drogas acabam criando esse vício e tem a intoxicação por metanol. Nunca teve assim, é mais raro de ter intoxicação nesses casos, então chamou bastante atenção. Agora foram pelo menos 17 casos só em São Paulo, ou seja, em 2 meses, quase o que é registrado em todo o ano, né, que são 20 casos. Então, por isso, começou toda essa investigação. Mas quanto aos sintomas, prestar bastante atenção, porque é diferente sim de uma ressaca, não é uma ressaca comum, uma ressaca mais forte, principalmente em relação à dor na barriga, que é uma cólica muito forte, não é apenas uma azia, uma dor de estômago, Kenzo. Valeu, Gabi. Obrigado, viu, pelas informações. Claro que qualquer novidade sobre esse assunto, a gente volta a falar sobre ele, não só hoje, como nos próximos dias também. Valeu, Gabi.